Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, unidos ao Papa Leão XIV, rezamos durante este mês de outubro de forma especial pela paz. Também nesta Eucaristia, pedimos ao Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Santa Maria, que conceda ao mundo a paz tão desejada. Esta é a grande intenção que nós temos em cada Eucaristia, em cada rosário, que aqui celebramos no Santuário de Fátima. Estão presentes conosco o grupo Padre Amarildo Luciano do Brasil, com 40 pessoas, o grupo Padre Luciano de Almeida, de Novo Hamburgo, Brasil, com 17 pessoas, e o coro Maîtrise de la Cathédrale de Reims, com 20 pessoas. Je tiens à remercier le chœur d'une façon toute spéciale pour nous aider à célébrer l'Eucharistie. On a eu déjà la joie de vous écouter hier. Merci d'être là. Celebramos hoje, aqui no Santuário de Fátima, São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, quer ramo masculino, quer ramo feminino. Foi italiano, viveu na Itália entre os séculos XVII e XVIII. A sua grande intuição e o seu grande carisma é voltarmos para o sentido máximo da cruz do Senhor e da sua paixão. E isso exige e exigiu para a sua família religiosa, de forma muito particular para as irmãs de clausura, que nasceram, que são um ramo desta família, o silêncio, a oração, onde a densidade da paixão toma conta das nossas vidas e percebemos o seu sentido. Não podemos viver sem a cruz. A cruz é um sinal importante na nossa vida. São Paulo da Cruz está na nossa colunata, por isso é que o celebramos. Pedimos-lhe, nesta Eucaristia, onde celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, portanto também o mistério da cruz, peçamos ao Senhor que nos ajude, por intercessão de São Paulo da Cruz, a descobrir cada vez mais a sabedoria que nos vem da cruz do Senhor. E agora, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça por intercessão do presbítero São Paulo da Cruz, cujo único amor foi a cruz, para que, estimulados pelo seu exemplo, abracemos generosamente a nossa cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, perante a promessa de Deus, Abraão não se deixou abalar pela desconfiança. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Não é só por causa dele que está escrito: isto foi-lhe atribuído, mas também por causa de nós, que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa das nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Mãe de doçais, ó Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Mãe de doçais, ó Senhor. Mãe de doçais, ó Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Mãe de doçais, ó Senhor. O Senhor nos deu um Salvador poderoso. Na casa de David, seu servo, como prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Mãe de doçais, ó Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Mãe de doçais, ó Senhor, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. Mãe de doçais, ó Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Mãe de doçais, ó Senhor. O juramento que fizera Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos.
santidade e justiça na sua presença. Todos os dias da nossa vida. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. Aleluia, 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 Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros padres, amadíssimos irmãs e irmãos, demos agora um tempo para que a palavra de Deus escutada entre nos nossos corações. Gostaria de começar por um pequeno comentário à primeira leitura da Carta aos Romanos, um texto denso e que continua, ainda hoje,
a falar-nos e a explanar-nos sobre a fé de Abraão. E nesta leitura, eu gostava de sublinhar 3 aspectos de forma muito rápida. O primeiro é o da confiança que Abraão tem. Isto é uma linguagem espiritual e teológica, não interessa aqui as vertentes históricas disto. Mas é a imagem da confiança quando tudo à volta parece não ter sentido, quando tudo à volta parece ser obstáculo. Abraão era avançado em idade. Como seria ele pai de uma grande nação? E apesar das dificuldades, e apesar das questões, e apesar de não perceber como é que se podiam ultrapassar estes limites naturais, Abraão continuou a confiar e a manter viva a esperança. É muito interessante que este texto faz uma ligação perfeita entre a virtude da fé e a virtude da esperança. No meio das dificuldades, quando parece que não é possível ultrapassar certos limites, na fé e na esperança podemos manter inalterável a confiança. E isto é também para uma lição para nós, com certeza, que no meio de tantas dificuldades, no meio de tantos cruzamentos, em que nós não sabemos como decidir, no meio de tantas situações que nós não vemos serem solucionadas facilmente, no meio de tudo isso, manter a fé e a esperança como Abraão. A segunda nota desta leitura é esta ligação de Abraão com Deus. Para Abraão, Deus não é alguma coisa, não é uma energia, é alguém. É um Deus pessoal, com quem Abraão pode dialogar. E é nesse diálogo, porque Deus é uma pessoa, é pessoa. E em Jesus Cristo nós compreendemos muito bem, quando Ele se faz homem, esta dimensão pessoal de Deus. Quando nós percebemos que aquele Deus em quem nós acreditamos e revelado plenamente em Jesus Cristo, o mesmo Deus de Abraão, no entanto, é um Deus com quem nós podemos dialogar. Um Deus com quem nós podemos ter uma relação pessoal, de tal maneira pessoal que Jesus nos ensinará a chamar a Deus Pai. Abraão percebeu isso. Percebeu que não era mais um Deus. Era o Deus com quem ele podia conversar e que lhe indicava o seu caminho. Esta é a segunda nota do texto da Carta aos Romanos. Uma terceira. No entanto, Abraão sentia-se envelhecer. A vida chegava ao fim. Mas Abraão mantém viva a fé na ressurreição. Pode parecer extemporâneo aquilo que estou a dizer. É uma leitura de Paulo, depois da ressurreição do Senhor, em que o nascimento do seu filho Isaac é como um anúncio da ressurreição, onde tudo parece ir em direção à morte, aí mesmo recomeça a vida, naquela vida que Deus concedeu a Isaac, filho de Abraão, e a Abraão, para que ele pudesse perceber e alegrar-se de que o Senhor cumpria as suas promessas. A chave de leitura para nós cristãos desta fé e desta esperança, como o texto diz, é a ressurreição do Senhor, onde tudo parece encaminhar-se para a morte, aí mesmo ressurge a vida de uma maneira que nos encanta e que nos ultrapassa. Isto em relação à leitura da Carta aos Romanos. Em relação ao texto do Evangelho, composto de 2 partes, uma discussão que é apresentada a Jesus sobre uma herança e uma parábola sobre o rico e insensato. Possivelmente o texto
da parábola é mais antigo que o outro, mas estão juntos. Para nos dizer o quê? Primeiro, há muitas formas neste mundo de dividir as heranças. Mesmo em Portugal, até o século XIX, reinou um morgadio pelo qual não se dividiam as heranças. Parece ser essa a discussão que apresentam a Jesus. Um irmão que quer o seu património indiviso e outro irmão que pede para ter a sua parte. Se nós lemos ainda no Evangelho de São Lucas, quando lemos a parábola do filho pródigo, o pai entregou ao filho a sua parte. É interessante. Mas o que o Senhor ensina aos seus discípulos é que essas coisas não são importantes para a nossa pregação, nem para o nosso ensino, nem para preparar as pessoas para o encontro com o Rei. Há quem faça justiça, há autoridades civis que devem regular estas coisas, mas não, a Igreja não se deve meter nisso. E então nós percebemos que há uma linguagem própria da Igreja que não é esta de uma justiça distributiva à maneira do mundo, mas sim a justiça que vem de Deus e para a qual nós devemos apontar. Em relação à parábola, muita gente tem ensinado esta parábola como uma condenação dos bens, do dinheiro, dessas coisas todas. Quando a gente pensa que há famílias que suam para ganhar o pão de cada dia, se calhar nós não devemos ir por aí a criticar. O que o texto da parábola nos diz é o sentido da nossa vida. Onde é que nós repousamos o nosso coração? Temos necessidade de dinheiro para viver. Diz São Francisco de Sales que seria tolo que um pai não quisesse arrecadar mais que um capuchinho, com certeza. As situações são diferentes. Agora, onde é que nós repousamos? O que é que nos faz repousar? O que é que dá sentido à nossa vida? Há dois perigos na relação com o dinheiro e com os bens deste mundo. Um é o egoísmo no qual nos podemos fechar. E o Evangelho aponta para isso. E o segundo é a gente perceber a dimensão da vida em plenitude que começa nesta, sobretudo pelas relações humanas, pelo amor, pelo perdão, pelo serviço. Isso sim, é a grande riqueza que um dia nos fará apresentar ainda com mãos vazias, diante do olhar justiceiro de Deus, que é o olhar da sua misericórdia. Não há condenação dos bens deste mundo. Seria insensato falar assim. Mas há este alerta. Estamos nós a isolar-nos do nosso egoísmo? Estamos nós a construir aquela vida que não tem fim e que tem como alicerce, sobretudo, o amor, o perdão e o serviço? Talvez nesse sentido esta parábola nos interrogue se no meio das nossas ocupações damos prioridade àquilo que é mais importante. Que o Senhor nos ajude a acolher a palavra de Deus que hoje escutamos. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai, que nos chama a servi-lo na sua presença, a graça de escutar as nossas orações, dizendo cheios de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, pelo nosso Bispo José,
pelos presbíteros e diáconos, para que sejam fortalecidos na fé e confiem que Deus cumpre o que promete. Oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pelos responsáveis pela paz mundial, para que Deus os fortaleça no seu trabalho e lhes dê espírito de justiça e retidão. Oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pelos que são avarentos e pensam que a vida de uma pessoa depende da abundância dos seus bens, para que se recordem que Jesus, morto e ressuscitado, é o único Salvador poderoso dado por Deus. Oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pelos que trabalham nos campos e deles vivem, para que a terra produza excelentes colheitas e a ninguém falte o pão de cada dia. Oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pelos peregrinos deste santuário, para que, imitando os santos Francisco e Jacinta, se tornem ricos aos olhos de Deus. Oremos. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Senhor Deus de Israel, mostrai-nos a vossa misericórdia, guiai-nos no caminho da santidade e livrai-nos de tudo o que nos afasta de vós. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Deus Todo-Poderoso, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de São Paulo da Cruz
E fazei que, celebrando o memorial da paixão do Senhor, imitemos o que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Paulo da Cruz, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José,
e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
jamais será abalada. O justo deixará memória eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável iluminaste o mistério da cruz em São Paulo, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, permaneçamos fiéis a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos agora a nossa consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve Maria, Rainha de toda de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale, alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor.
no teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendigo ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos e irmãs, chegamos ao fim da nossa celebração. Saudamos também aqueles que nos acompanharam pela internet. A todos vós que estáis aqui presentes, desejamos um dia de peregrinação frutuoso, em que nós nos encontremos com Maria, nesta casa que é sua, e quando regressares à vossa casa, tenhais uma boa viagem de regresso. Levemos no nosso coração, talvez, o exemplo de Abraão, na primeira leitura, que apesar de tudo ser negativo, de não ver saídas, confiou. E na sua confiança foi atendido. Que o Senhor nos dê essa fé feita confiança nas dificuldades da nossa vida. E agora imploramos sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Eu vou sugerir.